Bom dia, crianças. Sejam bem-vindos a mais uma escola dominical da nossa Igreja Batista Regular Vida e Paz. Então, hoje nós entramos na lição número 12, que é chamado Deus ajuda um homem. E os versículos para essa lição estão em 1 de Pedro 1, 18 ao 19, e diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. E o propósito da nossa lição é saber que Deus é onipotente, aliás, é todo-poderoso, e que ele vai acabar com as tentativas de Satanás de distorcer a sua vontade. Também sentir respeito pelo poder de Deus e estima pelo povo de Israel, o seu povo escolhido. Agir permanecendo firme na decisão de servi-lo, em vez de manter uma falsa profissão de fé. E o Deus da Bíblia não é apenas um Deus histórico. Ele é tão poderoso nos nossos dias como foi no tempo de Moisés. Também existe, por outro lado, o inimigo de Deus, Satanás. Ele é poderoso e também continua querendo distorcer os planos de Deus para Israel e a volta de Cristo para os crentes em Cristo Jesus. A lição de hoje vai nos ajudar a entender que Satanás sempre quer atrapalhar os planos de Deus, mas ele vai falhar na sua tentativa de evitar que Israel saísse do Egito e, e como ele ainda trabalha no mesmo sentido para evitar hoje que as pessoas encontrem em Jesus Cristo o seu Salvador. Então, bora para a nossa lição. Então, semana passada, a gente ficou em que Arão e Moisés foram para falar com os anciãos de Israel e contar que Deus tinha aparecido a Moisés para ser o libertador do povo de Israel. E Moisés, perante os anciãos, apresentou os sinais que Deus tinha lhe dado. E, continuando com a nossa lição, Êxodo, capítulo 5, os primeiros 4 versículos, descreve o seguinte: e depois foram, aliás, depois de Moisés e Arão terem contado como Deus tinha aparecido para Moisés e libertar, ou o plano de Deus para libertar o povo de Israel, depois disso, foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel: deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. E eles disseram: o Deus dos hebreus nos encontrou, portanto, deixa-nos agora ir caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus. E ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Então disse-lhes o rei do Egito, Moisés e Arão: por que fazeis cessar o povo das suas obras? Ide as vossas cargas. Qual foi a reação de Faraó
diante do pedido de Moisés e Arão para que Israel deixasse o Egito, qual foi? Ele disse não e mandou que voltassem ao trabalho. E ainda mais, ele disse: quem é o Senhor Deus, ou o Deus dos Hebreus, para que eu deixe Israel sair do Egito? Vai para o trabalho, vocês estão preguiçosos, fazendo nada. Ele não conhecia Deus. E Deus tinha dito a Moisés que o rei não daria ouvidos e se recusaria a deixar os israelitas saírem. E como o Senhor tinha razão, pois Faraó respondeu: por que vocês dois estão afastando o povo do seu trabalho? Vão cumprir com suas obrigações. O povo é muito e vocês estão impedindo que trabalhem e para que vocês saiam e ofereçam sacrifícios. Naquele mesmo dia, o rei do Egito mandou uma ordem aos encarregados dos escravos e aos capatazes, dizendo: não deem mais palha ao povo para fazer tijolos, que eles mesmos vão catar a palha e que sejam obrigados a produzir tantos tijolos quanto produziam antes, nenhum a menos. Eles são uns preguiçosos e agora estão reclamando que querem ir sacrificar ao seu Deus. Obriguem que trabalhem mais para que pensem no seu trabalho em vez de dar ouvidos a essas tolas promessas de Moisés e Arão. O povo tinha crido fortemente que Moisés seria capaz de convencer o rei a deixá-los partir para o deserto para adorar a Deus. Quando os encarregados dos escravos e os seus capatazes anunciaram a nova ordem referente à palha, o povo ficou desapontado e com medo. Espalharam-se por toda a terra do Egito à procura de palha para fazer tijolos. Atrás deles vinham os seus superintendentes dizendo: apressem-se, porque vocês têm de produzir tantos tijolos quantos produziam antes, quanto nós lhes fornecíamos a palha. A Bíblia diz: e foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel, porque os exatores de Faraó tinham posto sobre eles, dizendo: estes, por que não acabastes vossa tarefa, fazendo tijolos como antes, assim também ontem e hoje? Os capatazes foram falar com o rei e lhe rogaram, dizendo: por que tratas teus trabalhadores desta maneira? Teus homens não são justos. A resposta do rei foi mais ou menos assim: vocês não passam de uns preguiçosos. É por isso que estão querendo ir sacrificar ao seu Deus. Voltem imediatamente ao trabalho. Não lhes daremos mais palhas, mas vocês terão de produzir os mesmos números de tijolos. Quando os capatazes israelitas ouviram as palavras do rei, entenderam que tinha se metido numa grande encrenca. Ao deixar o palácio do rei, foram ao encontro de Moisés e Arão, dizendo: que o Senhor lhes faça justiça por terem arruinado a nossa reputação para com o rei do Egito, incitando-o contra nós para que nos mate. Moisés voltou-se para o Senhor, dizendo: por que, Senhor, trataste a este povo desta maneira? Por que me mandaste até aqui? Do momento em que falei com Faraó, como me mandaste, ele começou a tratar o povo com mais crueldade do que dantes.
e tu não libertaste o teu povo? Moisés acusou o Senhor de não cumprir suas promessas, mas se ele tivesse pensado um pouco, teria se lembrado de que Deus já o tinha advertido que Faraó não concordaria imediatamente. Então, o Senhor disse a Moisés algo parecido com isto: Agora você vai ver o que eu vou fazer com Faraó. Além de ser forçado a deixar Israel partir, ele ainda há de querer que isto aconteça. Eu sou o Senhor. Eu fiz promessas a Abraão, Isaque e Jacó. Eu tenho ouvido os gemidos dos israelitas e me lembrei das promessas que fiz a seus antepassados. Vá falar ao povo, dizendo: Eu sou o Senhor e eu vou libertá-los da escravidão do Egito, vou redimi-los, vou com severos juízos, vou separá-los como meu povo e eu serei o seu Deus. Vou levá-los à terra que prometi a seus pais e eu vou dá-la a vocês. Eu sou o Senhor. Com esta mensagem de esperança, Moisés foi falar aos desesperados israelitas, mas eles estavam tão desanimados que nem queriam ouvir, quanto mais crer. Moisés também ficou desanimado. Quando alguém que confia no Senhor fica desanimado, seu desânimo se transforma numa doença contagiosa. Espalhe-se de um para o outro até que todos ficam doentes, aliás, desanimados. Como Deus pretendia fazer que Faraó mudasse de opinião? O que ele faria para que Faraó desejasse que Israel saísse do Egito a ponto de forçar os israelitas a sair? Isso nós veremos semana que vem. Deus abençoe, crianças. Um abraço a todos.